semana passou voando e, graças a Deus, o fim de semana chegou. E com ele, o GBM News. Eu sou o Simon Oliveira e o seu jornal preferido está no ar. A galera aqui do grupo, esta semana decidiu se mimar. Primeiro a Lúcia levou o Jades, seu marido, à praia. Escolheram ir bem cedo para evitar o sol forte na cachola. A dona Zaida, mãe do Lorenzo, também quis dar um tato no visual. Foi ao salão de beleza e, ao final, o sorriso estampado em seu rosto foi a cereja do bolo que ressaltou ainda mais a sua beleza. Já o Gerson, marido da Inês, recebeu uma massagista em casa. No final, com a drenagem linfática em dia, deu até para tirar um cochilinho. O Ramon saiu para curtir um cineminha, mas disse que não garantiria se conseguiria ver o filme até o final, pois o Tony estava gritando. E aí, Ramon, conta pra gente, o filme foi bom? Nosso doutor delegado teve um almoço muito especial com a doutora Alice, sua primeira oncologista, e ela está enfrentando um câncer de mama. O encontro foi muito especial, pois agora não era mais uma relação de médico para paciente, mas dois seres humanos que, guardadas as individualidades, enfrentam a mesma batalha. Eu fico pensando quanto isso irá impactar a maneira como ela lida com os seus próprios pacientes a partir de agora. Como eu também sou filho de Deus, eu fui com a minha irmã e meu cunhado ao Beco da Lua, aqui em Florianópolis, um lugar com várias lagoas de água quentes que ficam só no verão. Combater o câncer é muito importante, mas vamos aproveitar a vida também, viu? É uma prioridade. Nem só de festa vive o homem. Alguém nesse grupo tem que fazer o trabalho duro. O nosso chefe Theo não faltou a uma terapia e deu um show no dia de estimulação visual. Saca só. Cadê a estrela? E outro, mostra pra mim. Onde tem estrela? Estrela, cadê você? Isso, meu amor! Essa estrela. Dona Vânia, mãe da Carla, também se esforçou e, mesmo reclamando, fez toda a sessão de alongamento. A justiça seja feita. O Ramon foi ao cinema? Foi. Mas, como sempre, se esforçou ao máximo nas sessões de fisioterapia. Sua resiliência e perseverança, sem dúvidas, são uma grande inspiração para todos nós aqui do grupo. Continue assim, Ramon. Esta semana, o instinto Ayrton Senna baixou por aqui, viu? O Adriano, marido da Larícia, depois de 8 meses, quis voltar a dirigir. E o Flávio, marido da Ariadna, a convidou para dar uma volta na praia, mas foi a condição de que ele fosse pilotando. Ela aceitou o convite, mas durante todo o trajeto era um olho no peixe e o outro no freio de mão, caso alguma coisa acontecesse. Errado ela não tá, né? Não é verdade. Depois dessa, eu vou tomar uma água, é só um minutinho, não sai daí não. Se abre o apetite, B de bom de tomar, C de comer, de crescer, fortalecer, E de entender, D de decorar, B de tá na hora de tomar, D, A, D, E, D, biotônico Fodora, Beabá, bebê. Tá fraquinho? Biotônico dá uma fome de leão. Já voltamos. Essa semana uma galera fez ressonância magnética. Além de mim, que faço parte dessa lista, a Dani, o Sérgio, a dona Vilma, mãe da Raquel, o Afrânio, marido da Priscila, a Melissa e também a Miriam. Parece que o único laudo que saiu foi o meu e, graças a Deus, os resultados não poderiam ser melhores. Estamos orando para que o meu bom resultado seja apenas o primeiro de todos os que virão. O importante não é perdermos a fé, galera. Vamos juntos. O Yarley, que atualmente mora e faz seu tratamento na França, iniciou nessa semana a primeira sessão de uma nova imunoterapia e dividiu esse momento conosco. Brother, estamos todos aqui torcendo muito para que esse tratamento seja um verdadeiro sucesso. Os pequenos guerreiros desse grupo também arrasaram. Heloísa, a filha da Cris, de apenas 9 anos, que passou recentemente por uma cirurgia e estava meio desanimada e bastante irritada, teve uma melhora significativa depois que iniciou o uso da fluoxetina. Inclusive, quis caminhar um pouco na rua da sua casa. Já o Pedro, filho da Johanna, que não poupa esforço para arrancar um sorriso do filho, o levou para assistir um show de um dos seus cantores favoritos, o Luan Pereira. Ele não apenas assistiu ao espetáculo, como no final tirou uma foto com o artista. Essa semana a galera desse grupo tá impossível, viu? Graciane postou um vídeo da sua irmã Anne, que está em tratamento,
celebrando uma conquista do seu sobrinho, que passou na faculdade de medicina. Alegrias como esta, em meio a dias bem difíceis, renovam nossas forças para seguir em frente. A Mônica viajou com a filha caçula para uma apresentação artística e deixou o Mo aos cuidados da sua mãe. Ela, que é especialista em feridas, deu um jeito de isolar o curativo que ele tem na sua perna e o colocou dentro da piscina. Para quem não sabe, o Mo é surfista e a conexão que ele tem com a água é incrível. Tenho certeza que ter esse contato foi algo muito especial para ele. Dona Raimunda, mãe da Natália, está em uma fase muito delicada do seu tratamento. Esta semana, quando estava com a sua mãe, a Natália segurou sua mão enquanto colocava um louvor que ela adora. Enquanto ouvia, refletia que mesmo diante de situações tão difíceis, Deus não perde o controle. Então o medo não cabia naquela ocasião, pois ela escolheu confiar e alimentar a sua fé. Natália, ter alguém ao seu lado com esse pensamento certamente fortalece e traz a paz que a mãe precisa. Que Deus continue te fortalecendo. Segundo a Susan, a Miriam, que entrou no grupo há pouco tempo, a faz lembrar a Naomi, pois diz que ela também parece ser da pá virada. Essa semana, ela que esteve em um parque desses de salto e acrobacias, nos enviou um trecho que ela tentava se equilibrar em uma espécie de corda bamba. O equilíbrio parece não ser muito seu forte, mas a gente já sabe, é só colocar a culpa no nosso Oncocard. Falando em Naomi, esta semana ela e sua mãe, Nayed, foram ao hospital e encontraram a Yara e seu filho Enzo, que também faz tratamento lá. É tão legal quando conhecemos pessoalmente pessoas que a gente conversa aqui no grupo, né? Mas não parou por aí não. Ela, que é um poço de ciúmes, depois de ver o Fabiano brilhando nas televisões da Bahia, fez logo seu protesto e disse que ele não é o único famoso desse grupo não. Olá, gente, e aí, tudo bem? Eu me chamo Naomi, gente. Eu gostaria de convocar todos vocês para ir para o Lumen Day, dia 25 de janeiro. Será realizado em todos os Outbacks do Brasil. Todas as vendas do Bloom Onion serão revertidas para o Make-A-Wish Brasil. Conto com a presença de todos vocês. Venham se deliciar e se divertir conosco. Realmente, estamos cheios de artistas. Até garota propaganda do Outback a gente tem por aqui. Mas esses dias ela estava bem desanimada, pois ficou muito triste com a notícia da partida da nossa querida Carolzinha. Ao saber disso, a Susan ligou para ela e, como seu jeito Susan de ser, deu um jeito de levantar o astral. Pega o batom. Ó. E... Ó, outra vida. Outra coisa, olha. Isso é maravilhosa. Viu? Eu já falei pra você. Agora imagina, eu ligo eu e você dessa cor pálida com batom nude. Olha, agora sim, agora é outra coisa. Imagina, eu ligar pra você com aquela cara de parede, parecendo o Gasparzinho. Deus me livre. Sempre estaremos bem, mas mesmo nos dias difíceis, somos capazes de fazer o bem por alguém. Eu me despeço depois de um caminhão de notícias boas e desejo que essa semana seja ainda melhor. Um grande abraço e uma semana cheia de paz. Susan, é com você. Fui! Simon, obrigado por apresentar as matérias de forma tão leve. Parabéns por mais uma ressonância com resultados excelentes. Mas vamos com a reportagem especial dessa semana, que vai contar a história do Rafael. Ele, que é professor da pós-graduação de odontologia, além de atender em hospitais e consultórios, continuou com a mesma pegada de 2021 em 2022. Era um ritmo frenético, aulas, palestras, atendimentos, mas em fevereiro isso começou a cobrar seu preço. Sintomas de depressão, ansiedade, crises de pânico o levaram a procurar um psiquiatra. Ele começou a tomar remédios, porém os sintomas só pioravam. Uma sonolência incontrolável e uma certa fraqueza do lado esquerdo do corpo o obrigaram a começar a desmarcar seus pacientes. Mas só no final de abril que Rafa, que neste momento estava morando com seus pais, foi levado à emergência com suspeita de AVC. O lado esquerdo do corpo estava paralisado.
Foi então constatada uma massa em seu cérebro e a cirurgia era urgente. Porém, o seu cérebro estava com muito inchaço. Foi preciso fazer o uso de manitol por alguns dias para conter esse inchaço e poder estabilizar o quadro. Rafa chegou ao hospital num quadro tão grave que os médicos foram claros em afirmar: se tivesse demorado mais um dia, ele poderia ter vindo a óbito e que não sabia se conseguiriam estabilizá-lo para realizar a cirurgia. Foi aí que Rafa pôde contemplar o primeiro milagre que Deus operou em sua vida, pois no 4º dia ele estava estável, foi operado e saiu da cirurgia sem nenhuma sequela. Ao voltar para casa, ele acreditou que ia se recuperar e a vida voltaria ao normal. Porém, quando recebeu o resultado da biópsia, o chão se abriu diante dos seus pés. Pois ao pesquisar glioblastoma no Google e ver que se trata do tumor cerebral mais agressivo que existe, e segundo as informações, incurável, com prognóstico médio de 3 a 15 meses de sobrevida, ele desabou. Passado o impacto desse primeiro momento, foi ter a sua consulta com o oncologista, que indicou 30 sessões de rádio e químio. Ao fazer os exames para iniciar a rádio, para sua surpresa, foi detectada uma nova lesão inoperável que crescia no tronco cerebral, uma área nobre, responsável por funções muito importantes do nosso corpo. O radioterapeuta explicou que o risco da radiação naquela área era muito alto e que ele poderia, inclusive, perder a vida durante o tratamento. Porém, disse que um tumor naquela região sem controle também poderia matá-lo. Diante desta situação e por ter à disposição um equipamento de alta precisão, disse ao Rafa que a melhor alternativa seria tentar. Rafa, que tem muitos motivos para lutar, principalmente pela sua filha Bianca, que o acompanhou em quase todas as sessões, se dispôs a fazer. Ter o apoio dos seus pais, da dona Margarete e seu Francisco e do seu irmão mais velho, Daniel, foi fundamental neste processo. Novamente, Rafa viu a mão de Deus sobre sua vida. Ele concluiu as 30 sessões sem nenhuma intercorrência e, pasmem, ele não utilizou dexametasona durante todo o tratamento. No último dia, ele, que havia conquistado toda a equipe, viveu um dos momentos que ele julga como os mais representativos e emocionantes dessa jornada, pois todos os profissionais e sua família o acompanharam para que ele tocasse o sino, que é a representação de que aquela batalha havia sido superada. A partir de agora, a história do Rafa parece um enredo de filme. Ele, naquela semana, soube que o pai da sua ex-namorada, que ele teve na juventude, havia falecido em decorrência do GBM. O pai dela era da mesma denominação religiosa que ele. Então, ao ligar para Desirê para prestar as condolências, começaram a conversar. E ele contou para ela que, assim como seu pai, ele tinha acabado de ser diagnosticado com GBM, que ele tinha se divorciado e, mesmo sabendo tudo o que ela tinha vivido ao lado de seu pai, o sentimento que eles ainda nutriam um pelo outro era tão forte que nem isso os impediu de reatar o romance que tinha terminado há 20 anos atrás. Rafa seguiu fazendo ciclos de quimioterapia. Porém, como ele se manteve estável ao final, ele decidiu, junto com o médico, continuar a fazer esse tratamento. Mas depois de 3 anos, o seu corpo começa a cobrar o preço. Ele passa por dias de muita fraqueza e sonolência incontrolável. Como ele mesmo diz, ele não sabe se essa estabilidade é por conta do tratamento ou apesar dele. Porém, mesmo com estes colaterais e sem ter a certeza de onde vem a sua estabilidade, ele sente muito medo ao pensar em parar de fazer os ciclos. Como eu sempre digo, não existe caminho fácil. Diante do diagnóstico, tudo é difícil. Temos que escolher o nosso difícil e seguir. E isso que o Rafa está fazendo. Nos dias que se sente bem, ele curte a família, a Desirê e o filho dela, Gabriel, que hoje é tão seu filho quanto dela. Sua filha Bianca sempre está junto. E nessa reconciliação, todos ganharam. A família aumentou. Rafa, com a ajuda da sua mãe, a dona Margarete, adora colorir os seus cabelos. Segundo ele, para tirar o cinza que o diagnóstico traz.
Rafa abraçou a causa e usa suas redes sociais para conscientizar e falar mais sobre tumores cerebrais. Por conta disso, ele deu entrevistas, participou de podcasts e conheceu gente famosa. Rafa é muito carismático e tem uma energia incrível. Por onde passa, ele faz amigos. Ele segue vivendo um dia de cada vez, pois entendeu que com ou sem diagnóstico é tudo o que cada um de nós tem. Ao conhecer melhor a história do Rafael, vemos que a nossa vida não está lançada ao mar à mercê da correnteza, mas que é uma história única e que cada detalhe dela foi escrito e pensado, mesmo antes de que aconteçam. Podemos ver que o que Deus colocou para ser seu, de alguma forma vai te encontrar. E que não existe literatura médica ou diagnóstico terrível que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Que essa certeza seja o leme que nos ajude a remar nesse imenso mar, mas sem esquecer que o dono do barco é o próprio Deus. Quando a memória apaga, o amor permanece. Há um momento em que a vida parece nos colocar à prova de maneira silenciosa, mas devastadora. O que fazer quando quem amamos começa a esquecer? Esquecer os gestos, os momentos, os rostos. Esquecer até mesmo quem são. À primeira vista, isso parece uma perda irreparável. E de certa forma é. Mas, se olharmos com os olhos do amor, percebemos que há algo maior e mais forte que qualquer esquecimento. A memória de quem fica. Quando o tempo ou a doença apagam as lembranças de quem amamos, somos chamados a guardar por dois. Somos o abrigo das histórias, o refúgio das memórias que eles já não alcançam. E mais do que isso, somos a prova viva de que mesmo quando tudo parece se perder, o amor permanece. Ele não depende de memórias para existir. Ele é a essência que sobrevive, o elo que nenhuma condição pode quebrar. Já está na hora do almoço? Pergunta com curiosidade, enquanto ainda limpa os lábios do prato que acabou de esvaziar. Você sorri sem corrigi-lo e diz com carinho: daqui a pouco a gente come mais alguma coisa. Ele fica satisfeito, como se uma certeza tivesse sido devolvida ao seu mundo confuso. E de repente, o momento não é mais sobre lembrar ou esquecer, mas sobre sentir-se seguro. O acolhimento nesses casos não é apenas uma atitude, é um ato de amor incondicional. É estar presente mesmo quando a lógica diz que sua presença pode ser esquecida. É segurar a mão que treme, é responder com paciência as perguntas que se repetem. É criar um ambiente onde o esquecimento não machuca, mas é suavizado pela compreensão e pelo carinho. Em cada sorriso oferecido, em cada pequeno gesto de cuidado, construímos pontes invisíveis que ligam os corações, mesmo quando a mente não consegue mais fazer essas conexões. O acolhimento é uma linguagem silenciosa que dispensa explicações. Ele transforma a dor do esquecimento em uma oportunidade de amar mais profundamente. São nesses detalhes que percebemos que o amor vai além da lembrança. Ele se faz presente no toque suave ao ajeitar um cobertor, no tom de voz que se adapta para não assustar, na paciência diante da repetição de perguntas. O amor não cobra reconhecimento, ele apenas é. E quando nos deparamos com a pergunta que corta o nosso coração: quem é você? Aprendemos que a resposta está muito além das palavras. Talvez naquele instante eles não saibam o nosso nome, mas sabem que estamos ali, sabem que são amados. E mesmo que não consigam expressar isso,
sabem que há algo familiar no calor da nossa mão segurando a deles. Se nessa hora o nosso amor for qualquer coisa próxima do que está em 1 Coríntios 13, então ele será paciente e bondoso, não será invejoso, nem orgulhoso, nem vaidoso. Ele não buscará os próprios interesses, nem se irritará facilmente. Não guardará rancor, não se alegrará com a injustiça, mas se alegrará com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A memória pode falhar, mas esse amor nunca falha. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau. Sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida